Agora, o que vai fazer você ampliar seu espectro? Você fala, pô, eu tenho uma pneumonia comunitária leve, eu posso usar amoxicilina, posso usar um macrolídeo, que boa história. Eu tenho pneumonia mais grave, que vai ser internado. Aí eu vou ter que ampliar meu esquema, eu tenho que associar drogas. Eu vou usar amoxiclavulanato mais macrolídeo, cefalo de terceira geração mais macrolídeo, ou até uma levofloxacina ou moxifloxacina, que são quinolonas que tem uma atividade boa para a via respiratória. Então a levofloxacina pode ser usada, o moxifloxacina pode ser usado como droga única, essa é uma vantagem. Em vez de usar um beta-lactâmico associado com o beta-lactamase, que é a moxiclavulanato associado ao macrolídeo, eu posso usar só uma quinolona respiratória. E não está errado, está tudo certo. A dose pode ser um pouco maior, a levofloxacina, em vez de usar 500mg, usa 750mg, até o paciente melhorar um pouquinho, você corrige a dose depois adequa a dose. Tudo por via endovenosa, ele está internando, então você vai fazer isso por via endovenosa. Agora, o que vai balizar eu ampliar mais o esquema ou não? Aqui tem um detalhe importante. São dois fatores etiológicos, aqui volta a cepa. Então eu preciso ver se essas pneumonias de comunidade ou hospitalares um doente que não esteja na UTI, elas têm um risco de ter Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então eu preciso avaliar. Esse doente tem risco de ter Staphylococcus aureus resistente à oxacilina? Ou ele já é conhecidamente colonizado por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina? Esse é um ponto importante. Ou ele tem chance de ter Pseudomonas aeruginosa, que é um gram-negativo não fermentador de glicose. Então, o bacilo gram-negativo não fermentador com Pseudomonas, tem outros, tem a Acinetobacter, Trofomonas, mas vamos falar só da Pseudomonas aeruginosa. Se esse paciente é colonizado por essa cepa, você tem que pensar diferente. Então, o que acontece conosco? Se nós conseguimos definir a colonização, às vezes a gente já sabe, às vezes é o paciente que está em home care internado, por exemplo, faz uma pneumonia e você sabe que ele está colonizado por Staphylococcus aureus, por exemplo, oxaresistente. Ou ele está colonizado por Pseudomonas aeruginosa. Aí eu sou obrigado a usar uma droga que combata o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina ou uma droga que atue para a Pseudomonas aeruginosa. Porque você fala, mas professor, o senhor falou agora há pouco que quando eu uso cefalo terceira, quando eu uso a mox associada ao clavulanato, eu estou ampliando a minha cobertura para gram-negativo. Sim, mas só que não vai ampliar a cobertura para gram-negativo não fermentador. Aí vem o detalhe. Você vai cobrir bem Escherichia coli, vai cobrir bem Klebsiella pneumoniae, Proteus, mas vai ter dificuldade de cobertura para Pseudomonas aeruginosa. Ou Acinetobacter, que é mais difícil de comunidade, normalmente é mais Pseudomonas aeruginosa. Então aqui eu sou obrigado a atuar com manejo terapêutico diferente. Eu sou obrigado a utilizar drogas que tenham cobertura para Pseudomonas aeruginosa. E aqui cabe alguns detalhes. Drogas que a gente usa hoje mais frequentemente, que é uma das drogas mais prescritas dentro do hospital, que é a piperacilina com tazobactam. Então a piperacilina com tazobactam tem uma eficácia boa para a Pseudomonas aeruginosa. Isso é um dado importante. Então usar a piperacilina tazobactam em condições que haja colonização de Pseudomonas aeruginosa. Isso é um dado importante. Aí você fala para mim, alguém pode perguntar, mas professor, a pipetase é boa, ok. Mas o carbapenêmico não é melhor? O que é carbapenêmico? É aquele grupo que tem o meropenem, tem o imipenem associado a cilastatina e o artapenem. Então aqui nós temos dois pontos. Claro que são efetivos. Tem cobertura para gram-negativo não fermentador. Mas aqui cabe um detalhe. Quando nós temos pseudomonas que são SBL, que são produtoras de beta-lactamase de espectro expandido, e o doente está com índices de gravidade importantes, realmente você deve usar um carbapenêmico, que aí no caso, em resumo, o meropenem, que é mais prescrito de todas. Aqui tem um detalhe que entre os três carbapenêmicos, meronem, imipenem e ertapenem, o ertapenem não tem eficácia para Pseudomonas aeruginosa, para não fermentadores. Então toma mais cuidado. Então quando eu falo de carbapenêmicos para não fermentadores, Pseudomonas e outras cepas, eu estou falando de meropenem, imipenem e cilastatina. E a gente usa mais meropenem no nosso dia a dia. Então, pessoal, quando eu vou tratar esse doente, que há uma suspeita ou uma confirmação que ele é colonizado por Pseudomonas aeruginosa e ele é produtor de SBL, beta-lactamase expandido, e é sensível às vezes ao antibiograma pipetazo, por exemplo, se você já tiver uma cultura dele feita previamente, você precisa analisar a criticidade dele. Se ele está mais grave, você não deve usar pipetazo. Piperacilina tazobactam, você deve usar carbapenêmico. Apesar de a gente tentar evitar ao máximo usar carbapenêmico para diminuir um pouquinho a seleção induzida pelo carbapenêmico.
principalmente para essa KPC nossa, que são as bactérias com resistência à carbapenem. Mas o fato é que o piperacilina-tazobactam vai ter menor eficácia nesse doente grave. A piperacilina-tazobactam vai ser boa naquele paciente com infecção por pseudomonas, na pneumonia, mas que não tenha SBL, beta-lactamase, espectro expandido. Então esse é um cuidado importante nesse manejo. Então vejam, eu falei da pneumonia comunitária, que é grave, que está no hospital, ou do hospital que está grave, e que há uma possibilidade de estar colonizada por Pseudomonas aeruginosa. E nós temos também a colonização por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, na situação de Staphylococcus resistente à oxacilina, nós temos duas avaliações. Então, quando eu falo em pneumonia bacteriana comunitária por um estáfilo resistente à oxacilina, eu estou falando de um estáfilo que não é multiresistente. Ele tem resistência específica à oxacilina, à meticilina. Às vezes, eu tenho uma margem de antibióticos que eu posso utilizar, como quinolonas, como macrolídeos, sulfatermetropin. Então, eu tenho, às vezes, alguma opção que não precisa ser necessariamente um glicopeptídeo. O que é um glicopeptídeo? São aquelas drogas que foram produzidas para cobertura de estafilococcus resistente à oxacilina. Exemplos dos glicopeptídeos mais conhecidos: vancomicina, teicoplamina, são os mais importantes. E você tem outros grupos de drogas que também têm efeito contra estafilococcus resistente à oxacilina, que são a linezolida, que é do grupo da oxalizodonas, e a daptomicina. Muito bem, na nossa prática do dia a dia nós usamos muito vancomicina e muito tecoplamina, que são glicopeptídeos, que têm eficácia boa para estafilococcus aureus resistente à oxacilina. Então, se eu tenho uma suspeita de um estafilococcus resistente à oxacilina da pneumonia, eu tenho que usar essas drogas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o uso de beta-lactâmicos não vai ser efetivo. Porque quando ele é resistente à oxacilina, a oxacilina é uma penicilina anti-estáfilo. E ela é um beta-lactâmico. Na hora que eu tenho resistência ao neo-beta-lactâmico, eu vou ter resistência a todos os derivados beta-lactâmicos. Então eu vou perder todas as cefalosporinas, todos os derivados de penicilina. Então eu não vou poder usar essas drogas. Então eu não tenho opção para isso. Então eu tenho que trocar a classe. Quando eu troco a classe, eu tenho um grupo que cobre bem, que é glicopeptídeos. Aí eu vou usar vancomicina e tecoplamina. Eu posso usar a linezolida, que é uma boa droga também para estafilococcus aureus, resistente à oxacilina. Mas aí tem alguns detalhes. A linezolida é uma droga efetiva, só que quando você tem doentes com gravidade maior, com suspeita de sepse, com bacteremia pelo estáfilo, a linezolida não é a melhor droga para ser utilizada. A gente deve usar glicopeptídeos tipo vanco ou tecoplamina, ou a daptomicina. Eu devo usar a linezolida, o Staphylococcus aureus? Sim, se eu tiver doenças mais focais. Por exemplo, a pneumonia pura que nós estamos falando, ela vai ser efetiva, vai ser uma boa opção. Então eu tenho que ponderar isso quando avalio esses doentes. E outro ponto importante é se esse doente tem comprometimento renal ou não. Isso ajuda a favor da linezolida. Por quê? Porque os glicopeptídeos, a vancomicina, a tecoplamina, elas têm de fato uma nefrotoxicidade mais importante. Tá, pessoal? Então isso é um dado que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa avaliação.